É bom estarmos juntos mais uma vez. O encontro que muda tudo. Esse é o tema da nossa meditação. Convido você a acompanhar comigo Gênesis capítulo 32, versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a face de Deus e todavia minha vida foi poupada. Senhor Deus e Pai, fala aos nossos corações através da Tua palavra e realiza em nossa vida aquilo que te agrada. E seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa história é muito conhecida, até para quem não tem tanta familiaridade com as Escrituras. Jacó, ele havia trapaceado seu irmão Esaú pelo menos por 3 vezes durante a sua vida. A primeira, ao nascer, quando ele veio agarrado ao calcanhar do seu irmão, daí porque o seu nome, que significa suplantador. Na segunda, ele valeu-se da fome do seu irmão e induziu a trocar o direito de primogenitura, que era dele, por um almoço, por um guisado. E na terceira, com a ajuda da mãe, ele se aproveitou da ausência do seu irmão para receber a bênção do seu pai em lugar dele. O pai já estava cego, desconfiou, mas não pôde também fazer nada. Por causa disso, Esaú jurou que mataria Jacó assim que o seu pai morresse. Ele teve então que fugir e se refugiar na casa do seu tio Labão, trabalhar duro até descobrir que sempre existe alguém mais esperto. E durante muitos anos, Jacó penou, sendo trapaceado várias vezes por Labão. Depois de muitos anos, longe de sua terra, Jacó decide retornar. Mas no caminho ele fica sabendo que Esaú está vindo ao encontro dele com um exército poderoso, composto de 400 soldados muito bem armados. Aquele encontro não seria, portanto, como uma reunião de família. E também não seria inocente como as lutas que ambos tinham quando ainda estavam no ventre da sua mãe. Seria um verdadeiro massacre. Mas aquela situação difícil levou Jacó, ao que tudo indica, pela primeira vez a buscar uma solução em Deus e não na sua própria esperteza. Diz a palavra no verso 9 do capítulo 32. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha a nos atacar, tanto a mim como às mães e às crianças. Pois tu prometeste: esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Em resumo, Jacó orou ao Senhor e nessa oração ele, entre aspas, lembra o Senhor da aliança que havia formada com os seus pais, Abraão e Isaque. Jacó reconheceu pela primeira vez a sua incapacidade, a sua impossibilidade de lidar com um problema tão grande. E também, na mesma oração, ele pede a Deus, humildemente, que o livre, que livre a sua família de todo aquele mal que aguardava. Em resposta à oração de Jacó, Deus fez uma visita para ele. Antes de encontrar seu irmão, ele foi encontrado pelo próprio Deus
e aquele encontro mudou tudo em sua vida. E como resultado daquele encontro, duas coisas surpreendentes aconteceram. A primeira foi a mudança no seu próprio coração. Deus operou uma mudança profunda no coração de Jacó. A história conta que um homem apareceu e lutou corporalmente com Jacó a noite toda. Quando Jacó descobriu que aquele homem era o próprio Deus, ele se deu conta então de que o seu maior inimigo não era Esaú, era o próprio Senhor. E aquele teria sido o seu fim, um fim muito pior do que o encontro violento com Esaú, se na verdade o seu maior inimigo não se fizesse um melhor amigo. O Senhor se fez fraco para se identificar com a fraqueza do seu servo Jacó, e ele fez isso por causa da aliança que ele mesmo havia firmado com o seu povo. Deus permitiu então que Jacó vencesse aquela luta, deixando claro que a sua vitória não foi resultado do seu mérito, mas foi única e exclusivamente uma ação da graça de Deus. E com a vitória, Jacó recebeu um novo nome e também recebeu a bênção que desta vez, diferente do que ele havia feito com o pai e com o irmão, ele recebeu agora uma bênção legítima, verdadeiramente reservada para ele e não para outro. E junto, ele ganhou um toque na virilha que se tornou a marca visível, exterior, da mudança definitiva e interior que Deus operou em seu coração. E essa mudança foi tão grande que aquele que antes roubava o próprio irmão, agora quis compartilhar os seus bens com ele, enviando de presente uma parte substancial da sua fazenda. E aquele que antes havia arruinado a sua família de origem, agora enviou na frente as suas esposas e filhos com o fim de protegê-los de um grande mal. E ao chegar Esaú, Jacó se inclina 7 vezes perante ele em sinal de humildade e de submissão. A segunda mudança que Deus operou foi na situação de Jacó. Primeiro Deus tratou do coração dele, para então tratar da sua situação. E com a mesma eficácia que Deus transformou o coração de Jacó, ele agora muda o ânimo do seu irmão Esaú. Quando Esaú chegou, ao invés de se aproveitar daquela oportunidade aguardada há anos para cumprir sua promessa de matar o irmão, ele se lança em um grande abraço. Ele beija e ele chora com o seu irmão. A mudança foi radical no coração de Esaú, como foi radical no coração de Jacó. A mudança das circunstâncias foi maravilhosa. E foi uma mudança tão grande que Esaú, ele não conseguiu demonstrar qualquer sinal de ira ou de vingança. Ele não quis aceitar nenhuma compensação. O texto vai dizer que só por causa da grande insistência de Jacó é que ele acabou ficando com os presentes. Esaú ainda colocou os seus próprios soldados, a sua guarda pessoal, para proteger a vida e a família do irmão no restante da viagem, e permitiu que ele morasse em suas terras. E assim, meus irmãos, o que seria uma grande tragédia, Deus reverteu em bênção e em perpetuidade para o seu povo. Esse evento bíblico ensina uma verdade muito importante, muito valiosa a cada filho, a cada filha de Deus. Esse texto ensina que nas situações difíceis, Deus destrói os ídolos do nosso coração
Ele trata os nossos relacionamentos e Ele aprimora a nossa confiança nele. Ídolo do coração é qualquer coisa que venha a ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Os momentos difíceis revelam que os nossos ídolos são impostores. Eles nunca entregam o que prometem. E os momentos difíceis também denunciam que nos tornamos igualmente impostores quando nós nos colocamos na dependência desses ídolos e abandonamos a nossa confiança no Senhor. Meus irmãos, a nossa vida estaria arruinada se Deus, por meio de Jesus Cristo, não tivesse se identificado com a nossa fraqueza, para que pudéssemos ser salvos, transformados e segurados por sua graça. Nós não somos diferentes de Jacó. Em alguma medida, a história dele é a história de cada um de nós. Foi preciso passar por uma situação difícil para que ele buscasse a Deus, assim como nesta situação difícil em que estamos vivendo em nosso país e no mundo, o nosso coração tem sido mais sensibilizado a buscar o Senhor. Ele orou ao Deus da aliança, ele reconheceu a incapacidade de mudar a sua condição e ele clamou a Deus por livramento. E no fim, recebeu muito mais do que um livramento circunstancial. Ele ganhou um novo coração, uma nova identidade e uma nova vida. Esses dias difíceis estão servindo para trazer à tona, para denunciar os ídolos do nosso coração, para denunciar o quanto eles são impostores, o quanto as coisas desta vida e deste mundo não podem nos dar a proteção, a segurança e o conforto que elas prometem, e o quanto, por termos confiado em todos esses ídolos, nós nos tornamos igualmente impostores. Esse tempo também tem revelado que basta um breve período de isolamento para revelar a precariedade dos nossos relacionamentos, não só do nosso relacionamento com Deus, mas dos nossos relacionamentos com as pessoas, em especial as pessoas que estão mais perto de nós. E esses conflitos, essas crises, sempre se dão por causa da nossa atitude autocentrada. E principalmente o quanto a nossa confiança em Deus é frágil. Mas também, meus irmãos, é justamente em tempos difíceis como este que Deus destrói os nossos ídolos, que Deus trata os nossos relacionamentos, que Ele aprimora a nossa confiança nele. Mas é necessário, é importante que façamos como Jacó, que busquemos a Deus, que tenhamos o Senhor como a nossa segurança, como a nossa alegria, como a nossa fonte de satisfação. E fazendo isso, Ele certamente realizará uma ação completa em nossa vida, de aprimorar a nossa fé, de restaurar os nossos relacionamentos e de nos libertar de todo este sofrimento. Só assim terá valido a pena atravessar esse tempo difícil. Só assim, essa luta que nós estamos vivendo, como seres humanos e como servos de Deus, terá tido um valor espiritual significativo. E poderemos assim dizer, como o poeta declarou no Salmo 119, 71, que o sofrimento foi bom para mim, porque ele me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Senhor nosso Deus, que a tua palavra, que é a espada do Espírito, fazendo uso das nossas circunstâncias,
da condição do nosso coração, nos aproxime mais de Ti, nos aproxime mais uns dos outros e torne a nossa vida frutífera e cheia de testemunho da Tua graça e do Teu amor. E que o Teu nome seja glorificado em todas essas coisas. Assim nós oramos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bom e eterno Pai, e a comunhão e consolação que é do Espírito Santo, seja com a sua vida, com a nossa vida, nesta circunstância e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe.